Então nós fomos chamados para esse lugar de olhar para Deus e elogiar sua beleza. Não basta a gente fazer todo o resto é muito importante. Tem que ter um momento que nós paramos tudo. Independente da área em que esses alunos vão atuar saindo daqui, eles precisam responder aquilo que eles viram de quem Deus é, sabe? Então eu preciso entender, cara, eu sou um ministro de louvor, eu preciso também me envolver. Como eu posso também pastorear outras pessoas para promover a adoração ao Senhor em outros Eu lugares? acho que é Então, muito importante as pessoas que lideram louvor nas suas comunidades locais entenderem a responsabilidade que é você estar diante da igreja do Senhor. Você está diante do Senhor, mas você está ali numa posição também de ensino. O louvor também ensina, né? fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast da Jesus Cop School. Meu nome é Gessé e hoje a gente está aqui para falar sobre um tema muito importante para todo cristão, para todo mundo que se tende ou não vocacionado para a missão de Deus ou para atuação em outros meios, mas um tema que é base de toda a vida do cristão, que é a adoração. E para isso eu trouxe três amigos muito especiais, pessoas envolvidas com a música, pessoas envolvidas com a adoração dentro da igreja, para compartilharem com a gente um pouquinho da experiência. Eu vou deixar vocês se apresentarem, contarem um pouquinho pra gente sobre como é a experiência de vocês com música, quando começou esse envolvimento. Deixar o Wallace, vamos começar? Conta É, pra gente, Tigu. Bom, eu sou Tigum, eu gosto de música desde que eu me entendo por gente, e tô envolvido com isso desde pequeno, assim. Minha família sempre esteve na igreja, então, eu sempre via o pessoal tocando e isso, sempre me despertou interesse, né. Então, desde pequeno eu gostava muito de rock e aí fui pegando gosto pela bateria, acho que pra criança acho que é o que chama mais atenção, assim, né, porque é grande e faz barulho e tal. Mas foi algo que permaneceu, né, na minha vida até hoje. Mais recentemente, eu e a minha esposa, a Angie, a gente se mudou para Bragança para fazer a Desascope School e desde então, a gente está aqui servindo em Bragança Paulista, servindo na família Desascope, na sala de oração, nos cultos e por aí vai, assim, é meio que não tem como separar, assim, a vida de serviço com relação à igreja e à música, né. Isso tá bem junto, assim, na minha vida, e é muito legal a gente poder falar sobre adoração, que não é só música, né, acho que a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso. Hoje nós estamos aqui entre músicos, mas adoração não é só para músicos. E é isso aí. É. Conta um pouquinho pra gente da sua história, Gi. Eu acho que eu me identifico bastante com a história do Tigum. Desde criança, né, comecei na igreja ali, meus pais são músicos, minha mãe líder de adoração, meu pai tecladista, minha família toda, né, já envolvida com isso. Então, desde pequenininho você vai sendo inserido ali nesse ambiente, não tem muito pra onde fugir, né, eu acho que, eh, então comecei desde cedo, sou natural de Bauru, eh, e aí fui desenvolvendo, né, meus pais me estimulavam muito nessa área também. Então desde pequenininha servindo, e aí eu sempre tive esse chamado também pra missão, pra estar no ministério. E aí com 18 anos já saí de casa pra fazer uma escola bíblica, e acabei, parando numa sala de oração e desde então não consegui mais, me desvincular disso, graças a Deus. E tem sido uma jornada desde então, né. Hoje eu faço parte da família Desescope, sirvo na Desescope School, também faço parte do Desescope Music aí com alguns projetos, composição também é uma área que eu gosto bastante. Eu sou o Caio, eu me envolvi com a música cedo, mas eu não gostava da música, porque a minha mãe ela cantava nas igrejas, assim, a gente era do contexto de Assembleia de Deus. E aí eu lembro que ela que ficava me colocando pra cantar, tinha o grupo das crianças, ela falava: "Não, você tem que cantar, não sei o quê". E eu tipo: "Não mãe, eu não quero, eu não quero". Aí eu lembro que a primeira vez que eu cantei foi no Dia das Mães, assim, na igreja, aí me colocaram, e aí todo mundo falando: "Nossa, sua voz é linda, você tem que continuar cantando". Só que aquilo ali me deixou traumatizado, porque eu não gostava. E aí eu parei de cantar, assim, até uns 13 anos, e aí teve um dia com 13 anos, assim, que estava tendo um culto na minha casa, era um culto caseiro,
E aí o líder do ministério de louvor da minha antiga igreja, ele viu assim e ele me fez o convite no final, ele falou: "Pô, você não quer começar a cantar com a gente no louvor e tal?" Aí eu lembro que eu fiquei assim uma semana pensando e aquele medo, o trauma lá de que, minha mãe sempre me obrigou a cantar e tal. Mas aí eu lembro que Anotei aqui pra nunca obrigar meu filho. boa, boa. Mas aí eu acho que o Senhor tinha algo, né, então depois daquele período orando eu entrei, assim, nisso, falei: "Não, vou participar do louvor aqui da igreja". Aí comecei a participar do louvor, e aí desde então fui pegando gosto por aquilo, né. Eu não tocava, mas a minha família tocava. Minha mãe chegou até a gravar um CD, acho que eu nunca contei isso pra vocês. Minha mãe gravou um CG uma vez. Sim. E aí Existia CD, hein? tá no YouTube, é uma coisa, enfim, né, meio oculta aí. Mas eu lembro que a partir disso eu comecei a ministrar o louvor, e aí minha mãe tocava violão também, ela falava: "Cara, você tem que tocar também", só que eu não queria, só queria cantar. Mas aí ela falou que seria bom, né, pra nos momentos ali de louvor eu conseguir puxar coisas e tal. Aí eu lembro que eu comecei a tocar violão em 2020, a minha mãe mesmo foi me ensinando, e aí a partir disso eu nunca mais parei, né. Aí em 2023 eu fui fazer uma escola, e foi ali também que eu me apaixonei pela sala de oração com a Gi. 2024 vim pra Bragança e hoje também tô servindo no louvor, né, na Jesus Cop School e na família Jesus Cop também. Que legal. Então, os mais bem envolvidos com igreja, sala de oração, né? Sim, Tigum também envolvido com sala de oração. Envolvido também com missões, os 3 estão hoje atuando na Desascope School, na equipe de staffs, ajudando lá. Mas trazendo um pouco mais sobre esse conceito, acho que o Tigum já introduziu pra gente sobre a adoração não ser só música. Eu queria saber de você, Caio, como a gente consegue definir então a adoração? Porque, eh, acho que é um tema que hoje ainda permeia e tem muita confusão sobre o que não é adoração, o que pode, pode isso, não pode aquilo. Eu acho legal a gente começar pela base, né? O que é adoração? Beleza. Adoração, a gente vê na Bíblia que é uma resposta à revelação de quem Deus é, né. Quando a gente vai ver ali em Apocalipse 4 e 5 descrevendo os seres viventes, o que os anjos eles estão fazendo no céu, a gente vê que eles contemplam o Senhor, eles contemplam o Cordeiro, e aí eles respondem: "Tu és digno de receber louvor, honra, glória". Então a adoração ela é uma resposta à revelação de quem Deus é. Mas eu acho legal a gente falar sobre isso, porque por muito tempo, por exemplo, eu pensava que a adoração era tipo, tá, uma música mais lenta. Na minha igreja então, tipo, vamos uma música de adoração vai ser aquela música mais lentona e tal. Cole. Sim, e pra mim era muito atrelado ao louvor, né, tipo, tá, louvor, Do adoração. momento de celebração e vamos para o momento Momento de adoração, exatamente. E era restrito ali ao culto, né, restrito ao momento de música. sim. Eu não conseguia enxergar a adoração como algo mais amplo, que é o que é adoração realmente, né. Se é uma resposta à revelação de quem Deus é, ela não vai envolver só um momento de música, ela não vai envolver só um momento do culto, mas ela vai envolver toda a vida do cristão. Então eu acredito que a adoração, ela está relacionada a tudo aquilo que nós fazemos, né, como Paulo vai falar ali em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo é para a glória de Deus. Então a adoração, ela envolve toda a vida do cristão. Tudo aquilo que o cristão faz para a glória de Deus já é um ato de adoração. Diferentemente do louvor, né? O louvor, ele também faz parte da adoração. Ele é ali um ato físico e visível, né, da adoração, mas ele não se resume ali como se fosse a adoração, né? Então, o louvor ele vai envolver expressões físicas, ele vai envolver a música, ele vai envolver atos do nosso corpo, vai envolver canções, instrumentos musicais, mas ele faz parte da adoração. Mas eu acho importante a gente diferenciar, né, porque muitas pessoas elas têm esse entendimento, né, de que a adoração e louvor é a mesma coisa. Talvez a gente poderia falar que louvor é elogio também, né, elogiar a Deus, né. Falar bem. Isso, exatamente. São muitas expressões, né, acho que dentro do conceito de louvor, que são expressões, né, físicas dessa adoração, a gente estava conversando mais cedo, e o Gessé falou inclusive o trabalho, né, existe uma palavra que quando fala em louvar na Bíblia, naquele contexto é o trabalho, então até o que a gente faz de serviço, de trabalho, é para adorar a Deus, né, esse é um dos nossos objetivos, assim, uma das nossas, eh eh, princípios de vida, que tudo que a gente faça seja para a glória dele, seja para que ele seja adorado, né. Verdade. É uma vida totalmente rendida ao Senhor, uma vida totalmente na presença, entendendo a audiência de Deus em todos os momentos da nossa vida, né. Então a gente consegue extrapolar nesse sentido
a adoração para o momento do culto, o louvor, né, como um momento de adoração, e entende que todas as nossas ações, tudo que nós fazemos precisa ser uma expressão de adoração, precisa ser voltado ao Senhor. Só que eu queria saber de você, tipo, como eu consigo fazer da minha vida uma expressão de adoração ao Senhor? Porque quando a gente está no momento do culto, isso é muito nítido, a gente está elogiando a Deus com os louvores, nós estamos nos manifestando fisicamente, mas beleza, acabou tudo isso, como continuar em adoração? Eu acho que, assim, é importante a gente entender que esse conceito de que a adoração ela não se limita ao ambiente de culto ou no nosso contexto aqui de sala de oração, ou no contexto da school, a gente tem a oração coletiva, né, a gente tem os cultos dentro da school, e o momento de adoração ele não está limitado a isso, né. Então, eu acho que desde o momento em que a gente acorda, nós, tudo que a gente vai fazer durante o nosso dia, a gente tem uma escolha de aquilo que a gente for fazer ser para a glória de Deus ou não, né. Então desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, a minha vida ela precisa responder É. à revelação que eu tenho de quem Deus é, né. Se a gente está falando sobre adoração ser uma resposta, a respeito da revelação que a gente tem de Deus, então no meu dia a dia, seja nas atividades mais ordinárias que eu possa fazer, seja lavar uma louça, seja arrumar a casa, seja conversar com um aluno ali no contexto de school, tudo isso ele precisa ser uma resposta diante da revelação que eu tenho de quem Deus é, né, e isso vem através da contemplação, assim como o Caio falou. Então para o nosso dia a dia, como staffs ali na school, né, mais especificamente, a gente sempre: "Cara, o que que eu tenho de revelação de Deus", sabe? O quanto o caráter de Deus tem moldado o meu caráter, e isso vai afetar todo o meu dia, sabe? É mais nesse sentido, assim. Beleza, então, adoração é uma resposta que nós damos em todas as ações da nossa vida, à revelação que nós recebemos de Deus, mas trazendo para esse contexto do louvor na igreja, Gi, quando a gente olha para o momento de louvor, por que então ter um momento de adoração coletiva na igreja? Por que então ter esse momento de louvor se a adoração é tudo que a gente faz? Por que se reunir para fazer o que a gente já faz todo dia? Sim. É porque, isso tem a ver com porque nós fomos criados, né. Todo ser que respira, louve ao Senhor, tem um salmo que diz isso. Então nós fomos chamados para esse lugar de olhar para Deus e elogiar sua beleza. Então, não basta a gente fazer todo o resto é muito importante, Hum. mas precisa ter um momento que nós, como comunidade, como escola, enfim, o contexto que você tá, como família até, né, também cada família, que está estabelecendo um altar de adoração na sua casa, tem que ter um momento que nós paramos tudo, Verdade. e nós olhamos para Deus e pensamos: "Agora é o momento que eu vou falar, que eu vou cantar, que eu vou me expressar em paixão, e em louvor a ti, Senhor". Então eu acho que, precisa dessas 2 coisas, sabe. Então eu acho que é isso. Eu acho legal esse assunto, assim, também, porque existe, uma revelação de Deus para nós, que ela vai ser pessoal, né, não que ela seja individual. A gente tem aprendido sobre isso na questão de vida de igreja, né, na questão de vida coletiva como corpo de Cristo. Eh, Na adoração tem uma revelação de Deus que a gente vai ter de forma pessoal, Sim, mas tem uma porção disso que é no coletivo, né. Então assim, o que a gente vai expressar no nosso secreto, faz parte da nossa vida devocional, mas a gente também vai expressar isso no coletivo, como corpo. Então isso, acaba resultando nas nossas reuniões, né, nos cultos, nas orações coletivas, na sala de oração, porque existe uma porção da revelação de Deus, eh, que vai ser derramada, no coletivo, para o corpo, e a gente Uhum. vai responder a isso no coletivo. Verdade. Né, a gente vive essas 2 formas, né, o nosso pessoal e o nosso coletivo. Verdade. Algo que eu vejo muito também é como às vezes tem dias que eu tô tipo:
ai, mas me sentindo não tão próximo do Senhor assim, não tão aquecido, com o meu amor às vezes meio esvaecendo assim. E aí eu percebo que às vezes quando a gente chega nesse momento coletivo é como se meu coração fosse sendo aquecido, sabe? Quando eu vou vendo os meus irmãos ali na igreja respondendo, louvando ao Senhor, elogiando ao Senhor, cara, é como se fossem brasas que vão se juntando, sabe? E aí, às vezes uma que não estava tão pegando fogo assim, vai agora, aquela chama que estava em uma vai passando para outra e os corações vão sendo aquecidos. Então, algo que eu vejo também a importância desse momento de louvor coletivo é para aquecer os nossos corações juntos, sabe? É, muito bom. E você, hoje na igreja, lidera uma equipe de louvor, né? Lidera, os momentos de adoração, tanto você, a Gi também. Eh, Qual a responsabilidade, então, da pessoa que está nessa posição de líder de louvor, quem vai, ministrar o louvor aquele dia? Qual que é a responsabilidade, qual que é o papel que essa pessoa carrega? Uma responsabilidade muito grande, né, acredito. Só de pensar. Sim, precisa gerar em nós realmente um temor e um senso, né, de responsabilidade. Nós estamos diante da igreja do Senhor e muitas vezes as pessoas elas saem do culto de domingo e daqui a uma semana talvez elas não vão lembrar tanto das passagens que foram pregadas, assim, mas elas vão se lembrar das músicas, né. Elas vão se lembrar daquilo que foi compartilhado no momento do louvor. Então eu acredito que é muito importante o preparo do ministro para esse momento, porque o louvor ele discipula a igreja também, né. Eu já vivi muitos momentos assim, onde coisas que o ministro estava liberando, cara, eu passava a semana processando aquilo, sabe. Então acho que é muito importante as pessoas que lideram o louvor nas suas comunidades locais, entenderem a responsabilidade que é você estar diante da igreja do Senhor, você está diante do Senhor, mas você está ali numa posição também de ensino. O louvor também ensina, né. Então acho que é muito importante a gente ter esse temor e esse senso de responsabilidade. A gente fala que durante a semana, né, após as reuniões, assim, dificilmente você vai ver a pessoa assistindo de novo a pregação de domingo ou revisando, estatisticamente isso não é tão comum, mas as músicas que foram cantadas fica na cabeça, né, então a pessoa vai colocar lá no Spotify para ouvir e vai ficar consumindo aquela teologia que foi Uhum. cantada várias e várias vezes, e às vezes ela nem percebe que a teologia em que ela está crendo, né, em que ela está sendo, doutrinada, está sendo a partir da música, né, então, Ok. existe uma responsabilidade muito grande, assim, com, eh, essa questão da liderança e do que está sendo cantado, É eh verdade. Eu pontuaria também que uma função importante nossa, né, é pastorear a igreja, nesse sentido, porque se você pensa num culto de domingo, talvez a gente também se identifica aqui, né, quando você não tá escalado e tal. Cara, às vezes você estava com seus amigos ou você acabou de acordar, se é domingo de manhã, se é domingo à noite, você estava no churrasco com o pessoal da igreja, daí você chega na igreja, às vezes sua mente tá em outro lugar, seu coração tá, tipo, em outro lugar, e aí o papel do líder de adoração é trazer todo mundo junto e aí pastorear a igreja local, Ah, pastorear a galera, tipo, gente, esse é o momento que todos juntos, como sacerdotes, vamos olhar para o Senhor e vamos, reparar, colocar nossa atenção na beleza dele e corresponder a isso juntos. E aí devagarzinho você vai vendo que no começo às vezes é meio truncado, né, Caio? Tipo, às vezes a gente tem dificuldade no começo, a galera tá meio dispersa, mas conforme a gente vai, juntando todo mundo e trazendo esse senso do coletivo, porque que a gente tá ali, daqui a pouco, e isso pra mim é o auge, quando eu tô liderando adoração, a gente some, é, e a igreja já tá lá. olhando para Jesus. Então eu diria que talvez nosso papel também, e eu me inspiro muito no John Wimber, né, quando ele ensina sobre o ministro de louvor, sobre louvor e tal, é é a gente ser um facilitador, para que a igreja entre nesse lugar, né, de elogio, de louvar a Deus. É verdade. Bom, e é uma armadilha muito comum, né? Principalmente tratando da área da música, acredito que quem tá aí de casa escutando, provavelmente conhece a história de pessoas que, principalmente nessa área do louvor, que muitas vezes são seduzidas por esse lugar, querendo ou não, independente do tamanho da sua igreja, independente do tamanho, se você tem ou não música, se você roda ou não em outras igrejas, é uma posição que, tanto na micro ou na macroesfera, é uma posição de visibilidade dentro da igreja, já ouvi falar várias vezes, né, que é a vitrine da igreja. As pessoas, Sim, muitas vezes não conhecem tantos pregadores famosos assim, mas se a gente pegar os cantores famosos que nós conhecemos, são muito mais do que os pregadores normalmente. Então,
como pastorear o nosso coração para não querer roubar essa glória de Deus, porque a função do ministro que vocês compartilharam é levar adoração e o povo adorar a Deus, é facilitar esse ambiente de adoração. Como não se deixar seduzir, como pastorear o coração para, no momento de tentação, não atrair a glória para si mesmo. Vou começar, aí vocês vão completando. Mas eu diria que, nunca deveria ser eu que pastorei meu próprio coração. E aí por isso que eu coloco aqui, a importância da vida da igreja, né. Então eu acho que todos nós estamos, eh, propensos a ter orgulho nesse lugar. E isso é uma tentação, um pecado que vai sempre nos rondar. E aí é por isso que eu preciso estar, muito dentro da comunhão. Porque se esse orgulho começar a aparecer, Vai ter alguém. alguém vai estar ali do meu lado pra falar: "Gi, eu acho que Eu não sou tia é isso aí, é isso isso. menos". Acho que essa é a palavra. É, Então acho que a vida de igreja é uma proteção muito importante que a gente precisa se colocar nesse lugar, né. A gente não pode ter uma vida separada da vida da igreja, mas a gente precisa estar ali 100%. esses dias a gente estava num domingo ministrando juntos, eu e a Gi, e eu estava assim, cara, muito mal. Eu estava muito mal emocionalmente, mas eu estava lá servindo, porque Deus é digno. E o fato de eu estar mal não impediu que o agir de Deus acontecesse naquilo lá, porque não depende de mim, sabe? Quem faz é Deus e quem recebe toda a glória, todo o mérito também é Ele. Então, a gente, né, de certa forma, pregar isso para nós mesmos nos Importante. ajuda a guardar o coração, sabe? Verdade. Eu lembro um pouco de João Batista, quando a gente fala desse assunto, né, que ele se autodenominou, e eu acho isso o máximo, assim, que como amigo do noivo. E a frase dele é que ele cresça e diminua, minha alegria será completa quando eu ver a noiva indo de encontro à noiva. E aí eu pensei assim: "Cara, num casamento, o amigo do noivo pra gente talvez o melhor termo mais conhecido seria um padrinho de casamento, né. Gente, vamos ser sinceros, você vai num casamento, qual é a atenção que você fica colocando num padrinho? Tipo, qual é a relevância que ele tem, assim? Pouquíssima, né. Ele tá ali, como alguém que tá apoiando o noivo e tá ajudando o casamento a acontecer da melhor forma, né, resolvendo às vezes um BO que acontece e tal. Eh, e aí sempre que eu vou ministrar eu penso assim: "A minha função é de ser amiga do noivo". E aí ou seja, o meu alvo é que todo mundo olhe pra ele e me esqueça. É, Porque ele é o principal, essa é uma palavra que me persegue muito, assim, de a gente ter esse coração de amigo do noivo, né. É muito legal, juntando assim o que o Caio e a Gi falaram, que o Caio falou muito sobre essa vida de secreto ser um fundamento, né, ser uma base. E a Gi falando sobre que num contexto de casamento, o padrinho ali ele não é o foco, mas ele tá ali por um motivo. Ele tem intimidade, relacionamento com os noivos. Então esse é o nosso lugar, não de estar no foco, mas de estar tendo relacionamento, de o noivo saber assim: "Eu conto com essa pessoa", De sabe? cooperar, né. Eu acho que o Exatamente. padrinho um bom padrinho é aquele que coopera para um casamento acontecer de um jeito que as coisas fluam, né, e tal. Eh, que gente, mas esse assunto é maravilhoso, poderia falar por outro saco. sim. E até uma compreensão mais correta sobre o porquê fazer isso, porque todos nós somos chamados à adoração. Então esse comportamento não só para quem está ali na frente ministrando louvor, não só para as Exato. pessoas que estão pegando um instrumento durante o culto, mas essa consciência de que todos nós estamos indo no culto para prestar louvor para um. Mas Jessé, isso que você falou faz muito sentido, porque às vezes a gente tem costume de chegar na igreja, e aí tá rolando o momento do louvor e a gente ficar esperando, né, "Vai ministro, me conduz aí". Me convença É. que eu tenho que adorar. Por favor, vai, deixa eu ver se você vai cantar uma música boa o suficiente. Sendo que, cara, é a dignidade de Deus, a gente tá ali, somos todos sacerdotes, né, o véu foi rasgado, então acho que é algo que é realmente importante todos nós entendermos, independente se a gente tá com o instrumento na mão ou não, né, que o véu foi rasgado e Deus é digno, então eu não dependo do ministro estar ali me puxando toda hora, sabe, mesmo no momento que às vezes tá um selar, um silêncio, assim, ou só instrumentos, eu vou continuar respondendo, porque eu não tô dependendo só do ministro, mesmo que ele seja um facilitador. É. E vocês 3 hoje estão na Desascope School
atuando na área de música dentro da Desascope School e recentemente fizeram audição para as pessoas, né, os alunos que vão compor esse time de música. Eu imagino que deve ser um desafio muito grande, porque a música em si, ela se torna sonho, ela se torna alvo de muitas pessoas. E às vezes a pessoa vai chegar nessa audição e ela pode ou não ser aprovada para compor o time de música. Como lidar com isso? Como lidar, com essa tanto essa responsabilidade, né, e como também que conselho vocês deixariam para essas pessoas, né, que querem se envolver com música e às vezes receber um não numa audição, ou às vezes não tem tanta proficiência. O que que você falaria para essas pessoas, Gi? É que prioritariamente é um serviço. Então a gente não serve para benefício próprio. A gente serve porque precisa, porque há uma necessidade, e sempre com o coração para o outro. E talvez, e agora eu vou falar de qualquer área de serviço, talvez eu não saiba fazer bem aquilo. E aí talvez eu não vou conseguir servir da forma adequada. Então, como não é para mim, tudo bem, eu não estou ali para tirar alguma vantagem daquilo. Então se aquilo, por exemplo, talvez, eh, naquele período da minha vida, Deus não está enfatizando isso. E tá tudo bem, porque se é um serviço, gente, não existe, a gente não deveria buscar glória né, no serviço. O serviço é exatamente o caminho oposto. Ou pautar nossa identidade nisso, né, Exatamente. nesse sim ou nesse não. é verdade. Que eu acho que é algo muito comum, né, eu tenho até um testemunho pessoal, assim, sobre isso, que quando eu estava fazendo a escola em 2023, assim que a gente chegou nessa escola já teve uma audição também, né, para músicos e cantores que iriam servir na sala de oração, e aí eu lembro que, tipo, de 55 alunos, 40 foram fazer a audição, a maior parte da escola. E aí eu lembro que eu fui fazer a audição, assim, super animado, pensando: "Poxa, eu assisti aos turnos, né, e tal. Só que eu lembro que eu não entendia nada, eu não sabia o que era fazer um coro, eu não sabia o que era fazer um antifonal. E aí eu lembro que no momento da audição, as pessoas que estavam ali conduzindo falaram: "Ah, faz um coro". E meu Deus, eu fiquei cantando um monte de coisa e não sabia o que fazer. E aí depois acabou que eu recebi um "não", né. E eu lembro que eu comecei a me sentir muito mal pensando: "Senhor, então o Senhor não tem nada com relação à música, assim, né. Se eu tô recebendo esse não aqui, não é um não pra essa estação, é um não pra minha vida". É o que eu pensei ali naquele momento. Mas eu lembro que até o ministro que estava conduzindo a audição, ele falou: "Gente, vocês receberem um não aqui, não quer dizer que é um não de Deus pra sua vida na música, mas às vezes é um não de Deus pra essa estação, às vezes o Senhor tá querendo tratar outras coisas". E ali eu percebi o quanto que o Senhor realmente queria tratar outras coisas, com relação ao meu orgulho, ao meu caráter. Então, você receber um não de Deus, às vezes, cara, é pro seu bem, sabe? Aquilo tá cooperando para de alguma forma gerar Cristo em você. Porque é o que Romanos fala, né? Paulo fala em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes, até um não numa audição vai cooperar para de alguma forma aquilo gerar Cristo em você. E foi o que eu percebi, que para aquela estação o Senhor não queria música, mas na próxima estação, que foi vir para a School em 24, o Senhor quis atuar muito nisso, e glória a Deus. Mas eu não estava agora mais satisfeito do que antes, sabe, porque a satisfação nossa satisfação não pode estar no serviço em si, né, mas tem que estar no noivo, com esse coração, né, do amigo do noivo. Então se o Senhor me dá um não ou um sim, tá tudo bem, porque a nossa satisfação tá nele, né. Então acho que é algo muito importante realmente, a gente não atrelar, às vezes, um não de Deus à nossa identidade, porque acima de tudo nós somos filhos de Deus, né. Então acho que é algo importante a gente entender. Muito bom, muito bom. É, muito bom. E a atuação da música, né, vocês atuam com música lá dentro e a Desascope é uma escola de formação ministerial com ênfase em missões, com ênfase em missionário. Qual o papel então da adoração, do louvor, né, nesse papel de formação, tanto do cristão quanto do missionário? Uhum. Eu acho que a gente trazendo mais para o conceito de adoração, dentro do contexto que a gente está hoje, como diz as Cop School, porque aqui a gente está falando bastante sobre a questão da música e ministros e tudo mais, mas a gente sabe que nem todos os alunos que passam por ali têm isso como uma vocação, digamos assim, né? A gente vai ter pessoas ali que vão ser missionários em tempo integral, pessoas que vão ser pregadores, escritores, então tem pessoas que vão ir para o mercado de trabalho, Sim, e vão, levar o evangelho em todas essas esferas, né. Então, assim, a adoração, como a gente falou, ela é uma resposta à revelação que a gente tem de quem Deus é. E então, à medida que ao longo do ano aqui na Desascope School,
nós vamos contemplando, né, existe uma dinâmica dessa questão da adoração que ela é a busca, a contemplação, a revelação e a resposta. Então até tem no Salmo 63 é bem nítido, a forma com que isso acontece. Quer ver? Vamos pegar aqui. Salmo 63, o Salmo de Davi, ele vai falar assim: "Ó Deus, tu és o meu Deus e eu te busco intensamente". Então aqui a gente tem o primeiro ponto dessa dinâmica, que é a busca, né. "A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, como uma terra seca, exausta e sem água. Certamente", aqui é no versículo 2, "certamente eu te contemplei no santuário". Então a contemplação, né, é o segundo ponto. "Eu vi o teu poder e a tua glória", aqui está contemplando o poder e a glória de Deus. E aqui no versículo 3 vem a revelação. Após contemplar, ele fala assim: "O teu amor leal é melhor do que a vida". Então, assim, ele buscou intensamente, ele contemplou a glória e ele viu que o amor de Deus, ele é melhor do que a vida. E aí, o final é a resposta, né? "Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto viver, eu te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos". E isso não é só para os músicos, né, para os ministros. Então, quando a gente está falando no contexto da school, eh, todos os alunos que passarem por esse processo aqui durante, o ano de escola, eles vão buscar a Deus, eles vão contemplar os atributos e a beleza de Deus e quem Deus é, e eles vão ter uma revelação e às vezes, Deus vai se auto-revelar, porque às vezes nós buscamos essa revelação, mas às vezes Deus ele tem prazer nisso, em se mostrar para nós, né, nesse processo. E a partir disso nós temos uma resposta. Nós não podemos ficar passivos diante da revelação que a gente tem de quem Deus é. Então, independente da área em que esses alunos vão atuar saindo daqui, eh eles precisam responder aquilo que eles viram de quem Deus é, sabe. Verdade. É muito nesse sentido, assim, queria que vocês pudessem completar também, complementar. Sim, eu acho que essa questão da adoração é muito importante o aluno que está fazendo a school ele entender isso, justamente pelo que o Tigum estava falando, né, até o John Piper fala, que a missão ela só acontece porque a adoração não existe, porque o Senhor ele não é adorado em todos os povos ainda. Então a gente como uma escola missionária, a gente está visando preparar os alunos para que eles levem Jesus para pessoas, né, para que eles levem Jesus para que Jesus seja adorado em todos os povos. Porque a gente quer o retorno de Jesus, né. Em Mateus 24:14, Jesus fala que quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. E quando o evangelho é pregado, as pessoas elas podem conhecer a Deus, e então elas podem adorar. Então acho que é muito importante nós como escola, né, os alunos, eles entenderem essa questão da adoração, porque esse é o nosso objetivo com a missão. A gente vai estar pregando o evangelho, a gente vai estar falando de Jesus. Independente de onde for, no mercado de trabalho, no campo missionário, na nossa igreja local, para que no fim de tudo ele seja adorado. E eu acho que uma das coisas lindas, assim, é que a gente tem a certeza de que isso vai acontecer, porque em Apocalipse a gente vê isso, A né. gente sabe o final da história. Exatamente, a gente já pegou o spoiler. João, mais do que a gente, né, que ele viu tudo. É o que traz esperança ao nosso coração. Exatamente, que no final de tudo ele vai estar recebendo a adoração de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então isso precisa aquecer o nosso coração realmente, né, como pessoas que são vocacionadas para a missão, entendendo que, cara, no final ele vai ser adorado por todos os povos. Por isso a gente precisa também viver esse estilo de vida, né, porque a gente vai transbordar isso para as pessoas. Acho que algo muito comum que acontece também é a gente focar muito nas pessoas, né. Como a gente está inserido nesse contexto de missões, a gente acaba focando, a gente fala, né, a gente precisa, ir até os povos não alcançados, e para que todos os povos possam adorar a Deus, mas a gente precisa entender também que o foco não são as pessoas, né. Como a gente está falando de adoração, Sim, o objetivo é a adoração a Deus, sim, né. O Piper vai falar, ele fala: "A missão ela não é fundamental, ela faz parte do processo, porque o que é fundamental é Deus e não as pessoas".
Sim. Então, a gente fecha, assim, né, esse esse ciclo de que a missão ela faz parte do processo e a partir do momento em que todos os povos o adorarem, a missão não é mais necessária, mas a adoração ela vai continuar, pela eternidade, sabe. Porque é como a Gi falou antes, é para isso que a gente foi criado. Hum. Missões um dia vai acabar, né, um dia todo mundo vai Exato. escutar, todo olho vai ver, todo joelho vai se dobrar, mas a adoração é pra toda a eternidade. É, E às vezes a gente tira até falando mais de música mesmo, a gente corre 2 riscos, ou colocar a música numa posição muito superior do que ela é, tratar como um ídolo, tratar como uma posição muito elevada, ou também menosprezar quando na Bíblia a gente vê que o povo saiu do deserto e cantaram. Sim. O tabernáculo de Davi, as orações, eram feitas com instrumentos, músicas, canções, a gente vê a igreja cantando, nós temos os salmos, toda a Bíblia é regada de música. E a gente termina com a cena de todas as línguas, todos os povos, todas as nações cantando ao Senhor. A gente vê que no céu tem música, eles estão cantando santo, santo, santo. Então, a música faz parte do contexto de com igreja, faz certeza. parte, mas ela não é o alvo, o Senhor é o alvo. A glória de Deus é É hora tudo de lá. Horas de viagem. Exatamente. E quando a gente fala sobre isso e falando nesse contexto de missões, provavelmente você que está assistindo, você que se entende, vocacionada a atuar com a música, ou até mesmo você que é pastor, a gente volta os nossos olhos de uma maneira diferente para aquele jovem da nossa igreja, que quer se envolver com música. Ou até mesmo quando a gente vai pensar em pessoas vocacionadas a missões, a gente olha para a pessoa do louvor também como um missionário em potencial, porque se o objetivo é levar a adoração, a todas as nações, então eu preciso entender: "Cara, eu sou o ministro de louvor, eu preciso também me envolver. Como eu posso também pastorear outras pessoas para promover a adoração ao Senhor em outros lugares?". Então, isso às vezes muda os requisitos que a gente coloca, né. Às vezes você, pastor, tá olhando aí para o jovem da sua igreja no louvor, achando que: "Pô, vamos guardar ele aqui, vamos preservar, porque precisa de gente para cuidar do povo da igreja", mas quem sabe o Senhor não quer enviar ele para uma outra nação, para que o nome do Senhor seja adorado também por uma outra língua, por uma outra etnia. E eu queria, para encerrar nossa conversa aqui, queria convidar vocês a deixar uma mensagem para essas pessoas que esses jovens, né, pessoas que são envolvidas com a área da música, sentem um chamado para se envolver em missão, que vocês deixassem um conselho, pode ser? Deixar um Pode. conselho para esses jovens, mas antes, enquanto vocês pensam nisso, eu quero convidar você, que está assistindo esse vídeo, a não deixar de se inscrever no nosso canal. A gente está deixando aqui conteúdo sempre voltados para missões, devoção, vida cristã, uma maneira de edificar também a sua vida, porque o Senhor tem derramado sobre nós desse tempo aqui na Desascope School, desse tempo, envolvendo missão e treinamento missionário, uma forma de abençoar você que está em casa. Então, conhece uma pessoa que é envolvida em louvor, conhece uma pessoa que precisa aprender também mais sobre adoração, envia esse vídeo para ele, comenta aqui embaixo, marca ele aqui e não deixa de se inscrever no canal para acompanhar os nossos vídeos. E vamos começar com Caio Rosa. Que conselho você deixaria para essa galera? Meu conselho seria: viva a vida de igreja local, não deixe de buscar o Senhor no secreto e jamais atrele a música à sua identidade. Não esqueça que, acima de tudo, você é um filho de Deus e o Senhor não atrela a sua identidade a isso. Muito bom. Caio gabaritou já, não, Então, vira. eu vou dar o tchau, e finalizo. Gi, que conselho você deixa para pessoa que tá lá? Eu deixo o seguinte conselho, eh, toda área que a gente serve precisa de preparação. A gente não faz simplesmente com as coisas que a gente tem na nossa cabeça. Atuar, servir com música na igreja ou em qualquer lugar, em relação ao louvor, não basta chegar no domingo e tocar bateria, entende? Não basta, escolher Virou 4 baterista. sim. Não basta escolher 4 músicas durante a semana e chegar lá e cantar uma após a outra, a gente precisa ter entendimento do que a gente faz. A gente precisa ser um ministro preparado para a obra de Deus. E aí o meu conselho é: prepare-se, desenvolva-se. Por exemplo, eu acho que tem, vou ser bem breve, tá, 4 pilares que um músico ou um líder de adoração precisa ter, que é caráter, teologia, unção e técnica. São 4 áreas de preparo. Então, se por acaso você olha para você mesmo e sente que algumas dessas áreas você ainda precisa, se desenvolver,
busque ajuda, busque um lugar que você possa se preparar, busque pessoas que possam, te pastorear, te mentorear nessa área. Bom, Esse seria o meu conselho. muito bom. Acho que o conselho que eu deixo assim é, é que as demandas que envolvem louvor e adoração, elas não podem substituir o teu louvor e a tua adoração para Deus. Vou confessar, o baterista, né? Vou confessar mais um pecado aqui. É, estando envolvido com isso, com esse contexto de tocar às vezes mais de uma vez na semana, tá envolvido com música, com gravação e por aí vai, eh, a nossa carne tende a tentar substituir a nossa intimidade com Deus, a nossa vida devocional, eh, pelas coisas que a gente está fazendo. Mas não necessariamente o fato de eu estar fazendo algo para Deus quer dizer que eu esteja fazendo com Deus. Então, o conselho que eu deixo é: não deixe as demandas que envolvem adoração, roubarem o teu coração de um lugar de adoração com Deus, sabe? É muito fácil a gente se perder nisso, muito fácil. Então, é isso, é mais um alerta, assim, do que é muito comum de É. acontecer. Verdade. Gi, Caio, Tigum, muito obrigado mesmo por esse tempo, obrigado por compartilharem o que Deus tem colocado no coração de vocês, tudo que vocês têm vivido com o Senhor, compartilhado com a gente. E para você que acompanhou até aqui, não deixa de se inscrever no canal, já envia esse vídeo para os seus amigos que se envolvem em louvor e para os que não se envolvem também, afinal de contas, a adoração é para toda a igreja. Não se esqueça, meu amigo, você é uma cópia de Jesus. Até a próxima. A grande comissão não é uma opção no cardápio do cristianismo. Ela é a essência do nosso chamado. Seguir Jesus é participar do seu plano. E participar é testemunhar. Nas Escrituras, a igreja encontra uma estratégia simples e poderosa: plantar comunidades locais do Evangelho. A grande comissão não é uma opção a ser considerada. É um chamado a ser obedecido. Nós estamos preparando pessoas que dizem: eu vou para o campo, para as nações, para onde Deus apontar. E também aquelas que dizem: eu fico, para servir com intensidade a sua igreja local, o seu bairro e a sua cidade. Afinal, missões não se trata só de geografia, mas sobretudo de obediência. Suficiente, santo e soberano. Dios no necesita, Ele convida. Não por falta, Por amor. não por peso. Por graça. Você está preparado?